piano como poucos. All right. Okay, now open your books to page 45, right? 45. And ok, page 45. Lembra que semana passada eu pedi para vocês lerem o primeiro texto que aparecia na página 45? Então, o que vai acontecer agora? Vocês vão abrir na página 45 e já na sequência do vídeo vocês vão escutar aquele diálogo. Então, presta atenção em como que eles falam ali, né? Repete, imita as frases ali, imita a mesma maneira como eles estão falando, lendo no livro ali, para a gente substituir aquela prática que a gente tinha lá na aula, lá na sala. Combinado? Okay. Unit 4, page 45, Exercise 1. Can you pass me an orange, please? I'm sorry, I can't see them. Oh, are you blind? Yes, but I can see some. Unit 4, page 45, Exercise 1. Can you pass me an orange, please? I'm sorry, I can't see them. Oh, are you blind? Yes, but I can see some things. Ok, pessoal. Então, aqui nessa página aqui, nesse exercício que está logo abaixo do diálogo que a gente viu, a gente vai ter que completar os exemplos. Espera aí, tem uns cachorros aqui, eu vou fechar a janela. Então, a gente vai ter que completar os exemplos que nós temos aqui, que são exemplos retirados desse mesmo diálogo, alguns adaptados, mas são exemplos retirados do diálogo que a gente vai completar com can ou can't. Então, olhem lá. O primeiro que a gente vai ver, o primeiro exemplo, é fazer frases afirmativas. Então, eu quero dizer que alguém consegue fazer alguma coisa. Então, olha qual que é o primeiro exemplo lá. Ó. I can see some things. I can see some things. Então, olha aqui. Ó. I can see some things. Então, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que ela consegue, eu consigo, ver algumas coisas, certo? Então perceba como é que vai se comportar aqui. Ó. Lembra que eu falei que o can ele vinha geralmente antes de um verbo, ou então que depois do can ou do can't, geralmente, com certeza, não falar outra palavra, vai vir um verbo. Então olha o que está acontecendo aqui. Ó. Se, ver, né, algumas coisas, certo? Então aqui, ó, confirmando a regra. Então, vamos ver então aqui no texto onde é que está essa segunda frase. They. Então, nesse caso aqui, ó, ele está falando, quem que é esse they? Lembra que era um pronome que significa eles, ou eles, elas, certo? Então, ó, most blind people. Então, está substituído aqui por they, right? Que é eles. Something. See, ó, mais uma vez o verbinho aqui, ó, see light and dark things. So here, right? Can you see here in the text? Então, sempre quando você tiver esse tipo de exercício aqui da caixinha roxa no livro de vocês, vocês vão ter que extrair esses pedacinhos aqui que estão faltando do texto que precede, o que vem antes desse exercício, certo? Então, a mesma coisa, they can see light and dark things. Então você já sabe o que é they can see, light, coisas, né, coisas claras e coisas escuras, ou seja, ela consegue ver borrão, né? Não tem uma definição do que está vendo. O nosso próximo que seria então o negativo. Então vejam como é que funciona a questão do negativo, né? Ele vai funcionar com um apóstrofo e o T, e a gente fala can't, can positivo, can't para negativo. I can't see your face. Ó, então, que é o que a Maia tá dizendo ali, né? I can't see your face, quer dizer, eu não consigo ver seu rosto, certo? Mas ela consegue ver, né, o vulto, né, pelo menos. E na frase de baixo é onde ela fala da professora, logo no final ali do diálogo. She can't see anything. Então, mais uma vez, como é que funciona aqui, ó, o negativo? Can't. Right? Então, agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer perguntas. Então, olha como é que está a pergunta lá. Ó. Can you?
Can you see me? Então percebe que o can, que antes ele estava aqui numa posição secundária, consegue ver aqui, ó, que eu estou circulando, ele estava numa posição secundária, ele vai lá para o começo da pergunta, que é uma coisa que é comum no inglês, né? Você lembra eu sou brasileiro, você é brasileiro? A diferença no português para fazer a pergunta é a entonação. No inglês, né? You are Brazilian, afirmativo. Are you Brazilian? Que seria a questão interrogativa da frase. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. O can, ele vai para o começo da frase. Então, ó, can you see me? Right? E ó, para fazer pergunta, estamos aqui falando do can. O que vai aparecer aqui, ó, no começo da frase? Para fazer a pergunta, se alguém consegue fazer alguma coisa. Can your teacher see your face? Right? Então, vai no começo da pergunta. E aqui para short answers. Short answers é aquela questão da resposta curta, né? Yes, I can. Sim, eu consigo. No, she can't. Não, ela não consegue. Ok? Agora a gente vai, no próximo exercício, praticar isso aí. Então, pessoal, it's time to practice now, right? So, practice. Yes. Yes. So exercise 3, choose the correct options about Maya in exercise 1. Então, todas as respostas aqui que vocês vão dar, todas as opções que vocês escolherem, vai ser sobre aquele diálogo que a gente viu ali em cima sobre a Maya. The blind girl, right? The blind girl. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui? Escolher entre o positivo e o negativo. Maya can or Maya can't. She can or she can't. Mas perceba, não é um exercício inteiro sobre a Maya, mas sim sobre o diálogo dela, certo? Então vejam lá o primeiro, Maya can or can't see people. Então ela consegue ou não consegue ver pessoas? Nós vimos que ela consegue ver a pessoa, que ela não consegue ver o rosto, ela não consegue ver os detalhes, certo? Então, ó, olha o exemplo lá, she can. Então você vai circular aquela que é a opção possível. Beleza? A opção que faz sentido. Certo? Então, aquela coisa. Vocês já devem estar acostumados agora com esse vocabulário que a gente está vendo aqui. O vocabulário, né? As palavras que estão ali, já devem conhecê-las. Caso não conheçam, vocês podem procurar tanto na internet, como vocês podem procurar no dicionário, caso vocês tenham. Ok? Ou podem perguntar para mim também. Podem perguntar, professor, mas o que é listen? Eu vou, listen, come on, listen. Right? O que é, what's read? Yes, read. Very good. Yes. Então, vocês podem me perguntar. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês agora o exercício 4A, exercise 4A. It says here work in pairs, né? Diz trabalho em duplas, mas nesse caso não vai rolar. Então, so what do you think about Matthew? So, this is Matthew. Right? So, what do you think Matthew can do? Então, o que você acha que o Matthew consegue fazer? Write sentences. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui, galera? Vocês vão ter que escrever frases com o que ele consegue ou o que não consegue fazer, mas relacionados a esses verbos aqui de baixo. Lembram desses verbos? Swim. Yes, in the water, walk, take the bus, or ride a bike, or play soccer, right? Play soccer, or play football, or play basketball. Yes? So, então o que vocês vão ter que fazer? Basicamente, escrever frases ali. Então, por exemplo, o que vocês acham? Olhem para ele ali, olhem para a carinha do Matthew, vejam a foto, né? Vejam o que representa aquela imagem ali, que ideia que tem esse dele. Estamos falando do que ele consegue e o que ele não consegue fazer. Então, olha a primeira lá, swim. Então, vocês acham que o Matthew consegue nadar? Então, você vai escrever lá, he can swim or he can't swim. Qual das duas que você vai escolher?
E assim, sucessivamente. Então, e vai percebendo aquelas coisinhas lá. Vem o can, depois vai vir um verbo, certo? Essa ordem ela não vai mudar. Então, esse tipo de regra é bom a gente saber. E quando a gente pensar também em fazer alguma pergunta, o can vai lá pro começo da pergunta, lá pro começo da frase. Bem importante isso, tá? Mas não se preocupe que isso a gente vai falar bastante, certo? Então, pessoal, façam esses 2 exercícios para quinta-feira. E a gente vai começar na quinta-feira a olhar uma nova área do nosso livro que vai falar sobre música, sobre estilos musicais. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, abrir, dar uma lida, se familiarizar já com o vocabulário, que isso é muito importante. Se familiarizar com o vocabulário, procurar algumas palavras que você não conhece na internet ou procurar no dicionário, certo? Por exemplo, vai aparecer isso, ou reconhecer alguns ritmos musicais. Procurem exemplos sobre eles, né? Para gente poder conversar. O que vocês acham? Ok? Alright, so I see you on the next video on Thursday. Right? See you there. Bye bye.